Olá, meu nome é Rafaela Schellbauer, sou bolsista PIBIC da Fundação Araucária e vou apresentar meu trabalho intitulado Efeitos da exposição pré-natal ao pesticida piriproxifem sobre a estrutura de diferentes áreas encefálicas em ratos, orientada pela professora doutora Lígia Aline Centenário. Pesticidas são substâncias químicas utilizadas em programas de proteção à saúde pública e na agricultura, com o objetivo de controlar doenças transmitidas por vetores, como malária, dengue, chikungunya. Entretanto, o uso inadequado ou em excesso de pesticidas pode causar efeitos deletérios em espécies não-alvo, incluindo seres humanos. O contato com pesticidas pode acontecer no âmbito ocupacional ou através do consumo de água e de alimentos contaminados. A exposição de gestantes a pesticidas é ainda mais preocupante devido à vulnerabilidade fetal durante o desenvolvimento embrionário. Alguns estudos prévios mostram que a exposição crônica de gestantes a pesticidas pode aumentar o risco de desenvolvimento de anomalias congênitas no feto. Nesse estudo será avaliado o pesticida piriproxifem, que é aprovado pela Organização Mundial de Saúde e usado para controle do mosquito Aedes aegypti. Esse pesticida tem estrutura molecular semelhante ao hormônio juvenil presente em insetos, sendo capaz de competir com o sítio de ligação nos receptores desse hormônio e impedir a embriogênese nesses animais. Porém, o piriproxifem também tem uma similaridade molecular com o ácido retinóico, uma biomolécula que regula o desenvolvimento do embrião. Ele é um composto lipossolúvel derivado da vitamina A, que interage com receptores nucleares e tem como função regular a formação do eixo corporal e a neurogênese durante o período gestacional. Como visto na figura ao lado, o piriproxifem poderia interagir com os receptores retinoides e ativá-los em momentos inadequados do desenvolvimento embrionário em fetos. Tendo em vista que o piriproxifem possa ter uma interação com receptores retinoides, essa ligação poderia estar relacionada com a produção de efeitos teratogênicos durante o desenvolvimento embrionário. Porém, os efeitos da exposição a esse pesticida durante o período gestacional ainda não foram amplamente investigados no âmbito experimental. Dessa maneira, o nosso estudo teve como objetivo investigar se o consumo materno de piriproxifem durante o período gestacional altera a estrutura de diferentes áreas do encéfalo da prole. Para isso, nós utilizamos 15 ratos machos e 20 fêmeas da linhagem Wistar. Eram feitos exames colpostológicos diários para detectar se a fêmea estava na fase receptiva. Posteriormente, as fêmeas eram colocadas para acasalar. Quando detectada a prenhez, as prenhas receberam 3 tipos de ingesta hídricas diferentes. Algumas ratas receberam apenas água potável, outras água contendo 2 mg por litro de sumilarve, que é o pesticida cujo princípio ativo é o piriproxifem, e outras água com 2.000 mg por litro de vitamina A, que é capaz de produzir como metabólito o ácido retinóico, que em excesso durante a gestação causa efeitos teratogênicos. Posteriormente, os filhotes machos foram divididos em 3 grupos experimentais. O grupo controle negativo, a prole das ratas que ingeriram apenas água potável durante a gestação. O grupo piriproxifem, que é a prole das ratas que ingeriram água com o sumilarve. E o grupo controle positivo, a prole das ratas que ingeriram vitamina A, que sabe-se que é teratogênica quando administrada em excesso. No 40º dia pós-natal, os animais foram anestesiados e seus encéfalos foram dissecados. Depois, foram feitos cortes transversais com espessura de 20 micrômetros em um criostato. As lâminas geradas foram coradas pelo método de Níssil. Posteriormente, foram realizadas algumas mensurações no encéfalo dos ratos, como ilustrado pelas figuras. Em 1, nós podemos ver como foi realizada a medida da espessura do corpo caloso. Em 2, a medida da espessura do córtex parietal. Em 3, as medidas feitas para cálculo da espessura do córtex pré-frontal. Em 4, como foi feita a medida da espessura da comissura anterior. E em 5, as medidas feitas para cálculo da área do hipocampo dorsal. Para análise estatística, foram feitos os testes ANOVA de uma via e Cruz-Kawallis, e os valores de P menores ou iguais a 0,05 foram considerados significativos. Em relação aos resultados, aqui nós podemos ver o gráfico do consumo hídrico das prenhas. As bolinhas representam o consumo de água potável, os quadrados o consumo de piriproxifem e os triângulos o consumo de vitamina A.
A mensuração da ingesta hídrica mostrou que o consumo das prenhas que receberam água com piriproxifen foi menor entre o sexto e o 10º dia gestacional. Essa redução foi significativa em relação aos demais dias de gestação e também em comparação às prenhas que consumiram apenas água potável. A ingesta hídrica das prenhas que receberam água com a vitamina A também foi menor ao longo de todo o período gestacional, quando comparada às ratas que consumiram água potável ou água com piriproxifen. Além disso, o consumo hídrico das prenhas que ingeriram água com piriproxifen ou água com vitamina A não aumentou do 16º ao 20º dia gestacional em comparação ao consumo do 1º ao 5º dia gestacional, diferindo das prenhas que ingeriram apenas água potável. Em relação às mensurações realizadas, nos gráficos a seguir, as barras brancas representam o grupo controle negativo, as barras cinzas o grupo piriproxifen e as barras pretas o grupo controle positivo. Em relação ao corpo caloso, houve um aumento na espessura dessa estrutura no grupo piriproxifen em relação aos demais grupos experimentais. Por outro lado, no grupo controle positivo, houve uma redução da espessura do corpo caloso quando comparada ao grupo controle negativo. A espessura da comissura anterior também foi significativamente menor no grupo controle positivo em comparação aos grupos piriproxifen e controle negativo. Quanto às medidas do córtex pré-frontal, córtex parietal e área do hipocampo dorsal, não houve diferença significativa entre os grupos. No nosso presente estudo, teve um aumento na espessura do corpo caloso dos animais cujas mães ingeriram piriproxifen no período gestacional. O corpo caloso é a maior estrutura de substância branca do encéfalo, com a função de integrar as informações entre os hemisférios cerebrais. Alguns estudos prévios, realizados no âmbito clínico, indicam que alterações do corpo caloso podem estar relacionadas a transtornos psiquiátricos. Um estudo feito por Wolff e colaboradores mostraram que crianças com transtorno do espectro do autismo têm um aumento significativo na área e na espessura do corpo caloso até os 6 meses de idade. Outro estudo mostrou um aumento na espessura do corpo caloso no encéfalo de pacientes esquizofrênicos, especialmente naqueles que tiveram esse distúrbio precocemente. Apesar dessa alteração observada em relação ao aumento significativo na espessura do corpo caloso no grupo piriproxifen em comparação aos demais grupos, essa alteração não se estendeu à comissura anterior, que também é uma mistura de substância branca do encéfalo que vai conectar principalmente as regiões olfatórias e amidalóides entre os hemisférios. É importante notar que, embora estudos prévios tenham associado alterações na espessura do corpo caloso a condições psiquiátricas, como autismo e esquizofrenia, não há relatos na literatura sobre mudanças na espessura da comissura anterior nessas mesmas doenças. Além disso, não há outros estudos que analisem os efeitos da exposição pré-natal ao piriproxifen na substância branca do encéfalo. Além disso, não houve alterações nas medidas do hipocampo dorsal, córtex pré-frontal e parietal no grupo piriproxifen. Por outro lado, num estudo conduzido por Shahid e Saher em 2020, camundongos cujas mães foram expostas ao piriproxifen durante a gestação apresentaram redução do peso cerebral, número de neurônios e espessura do córtex. Essas alterações encefálicas foram dependentes da dose de piriproxifen, sendo mais pronunciadas nos filhotes cujas mães receberam 100 mg por quilo do pesticida, em comparação aos animais expostos a uma concentração menor, de 30 mg por quilo, por exemplo. No presente estudo, nós utilizamos a dose de 0,01 mg por litro, que é a concentração máxima de piriproxifen recomendada pela OMS para água potável, a fim de replicar as condições reais do uso do pesticida no controle do Aedes aegypti. Além disso, o consumo hídrico ad libitum também pode ter influenciado na ausência de efeitos em algumas regiões cerebrais, porque observou-se uma redução do consumo de água nas ratas que receberam vitamina A ao longo de todo o período gestacional, e, especificamente, uma diminuição no consumo hídrico entre o 6º e o 10º dia gestacional nas prenhas que estavam ingerindo água com piriproxifen. Essas questões podem ter mitigado os possíveis efeitos adversos tanto do piriproxifen quanto da vitamina A sobre o desenvolvimento encefálico da prole. Por fim, no estudo foi verificado um aumento do corpo caloso nos animais expostos no período pré-natal ao piriproxifen, sugerindo a necessidade de mais estudos sobre esse tema. Até o momento, são escassas informações sobre o impacto desse pesticida no desenvolvimento cerebral.
Os autores agradecem à UniOeste e à Fundação Araucária pela bolsa concedida, e essas são minhas referências. Obrigada pela atenção.